CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Oi, Carol, bem-vinda, boa tarde. Oi, Fê, oi, Má, boa tarde, como vocês estão? Muito bem, uma pausa no noticiário pesado de hoje pra gente falar sobre amor. De que amor a gente vai falar hoje? Sobre o amor de nós crianças grandes. Quantos anos vocês têm? Depende, de cabeça ou no registro. 47. Eu tenho 31. Eu tenho 39 e às vezes vocês sentem que ainda é o Fernandinho, a Marcelinha que estão falando, assim, tem algum calo de infância que de vez em quando aparece na vida adulta? Sempre. Tem várias vezes. Principalmente quando você dialoga, quando você tá próximo de criança. E aí você fala assim, nossa, eu tive atitude igual a do moleque, assim, sabe? Meu filho foi mais maduro do que eu. Isso rola. Mas são as influências. Sério, essas Fê? criançadas, Na verdade, é a sua criança interior que vai ficar sempre com você, né? A psicanálise já fala que a gente trata sempre o infantil em nós. E já que essa semana é a Semana das Crianças, do Dia das Crianças, eu queria conversar sobre como a gente pode resgatar, acolher e aprender com essas nossas crianças interiores, né? Porque tem uma sensação de que a hora que a gente é adulto, a gente amadurece, a gente não fica mais com inveja da amiga que convidou a outra amiga para almoçar e não convidou a gente não tem mais acessos de ciúmes, parece que tem emoções e reações que a gente trata como se fossem infantis. E aí a gente pensa, não, eu já cresci, ou a minha família era conturbada, mas já mudei de cidade, mudei de país, mudei de turma, de profissão, saí do grupo de WhatsApp da família. Mas enquanto a gente não mergulhar e trabalhar essas primeiras dinâmicas e feridas que a gente teve na infância, a gente vai seguir reagindo como meninas e meninos de 5 anos, ainda que você não esteja rodeado de crianças, não vai conseguir colocar a culpa no seu filho, Fê. Sim, e quando você busca isso num trabalho terapêutico, a primeira coisa que você faz é resgatar isso, né? Exatamente, eu acho que a gente se cobra muitas vezes isso do ter superado. Então eu penso, por exemplo, a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos. Eu tenho 39, me dá uma angústia enorme de colocar isso na conta sempre da morte da mãe com 5 anos e usar isso como muleta. A gente não pode usar os fatos como muleta, mas a gente tem que entender que elas foram marcas. Então, a gente tem quase metade dos brasileiros que não tem pais presentes. Muitas das pessoas não têm nem o pai no registro da certidão de nascimento. Essa vivência de abandono também vai pautar a forma como você se relaciona. E de uns anos pra cá, muito tem se falado sobre a cura da criança ferida. E o que eu acho perigoso das palavras, né? Agora, cada vez mais com a minha formação em psicanálise, eu fico querendo provocar a gente sobre as palavras que a gente escolhe. Quando a gente fala em curar, tem uma ideia de superação, né? Então eu vou olhar para o passado, vou resolver e agora pronto, é a mulher de 39, o homem de 47, a mulher de 31 que estão aqui. E a verdade é que essas crianças vão estar sempre dentro da gente. Esse infantil vai sempre reverberar em nós. Então, ao invés de superar para ser bem resolvido, o convite que eu quero fazer aqui hoje é a gente ficar bem resolvido em não estar resolvido. E ter ferramentas para poder trucar comportamentos automáticos, trucar os pensamentos fatalistas e poder relativizar as famosas crenças limitantes. A gente falou um pouco disso na semana passada, sobre ter aquele mapa das emoções. E é esse mapa que eu quero fazer também um pouco aqui hoje. E ao abordar esse infantil, eu quero falar um pouco sobre como a gente aprendeu que a gente é. Então, quem você pensa que você é. E o que você aprendeu sobre o que é o amor. Porque essas duas coisas vão influenciar diretamente a forma como a gente se coloca no mundo, a forma como a gente se relaciona e vão fazer a gente repetir padrões na vida adulta. Então, a pessoa que diz que tem dedo podre, a síndrome da boazinha, a síndrome do impostor, todas essas síndromes vêm desse infantil em nós. Então, primeiro pensando em como a gente aprendeu quem nós somos, né? Eu falei na coluna da automaternagem, e acho que vale retomar que Freud, o nosso pai da psicanálise, no Introdução ao Narcisismo, já explica
que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem que ser desenvolvido. E esse desenvolvimento, essa noção do eu, se dá a partir do contato com os nossos cuidadores. Ou seja, a gente vai aprender quem a gente é a partir do nosso entorno. E a verdade é que a maioria de nós cresceu em ambientes invalidantes. Principalmente nós, acho que talvez as próximas gerações estejam educando de uma maneira menos autoritária, né? Mas nós, ainda filhos dos anos 70, 80, crescemos, primeiro, sofrendo o fato de ter que lidar com a frustração dos nossos pais. E aí isso eu acho que vão ser todas as gerações. Então, se você não ama futebol como seu pai, ou se você não quer dançar balé e era o sonho da sua mãe, isso já vai gerar uma rusga nessa relação. Depois, em geral, a gente se aprende por comparação. Então, os pais vão falar, mas você não podia ser mais inteligente como seu irmão? Ele é tão estudioso. Ou, nossa, o seu primo é tão falante e você é assim tão quietinho, como se ser tímido fosse ser um problema. Então, você já Isso machuca, né? Isso machuca muito e você já se sente inadequado. E o primo falante provavelmente vai ouvir da mãe dele, você não podia ser igual ao seu primo, mais comportado na mesa. Quer Ninguém tá dizer, satisfeito. não tem o ideal. Só que a gente vai ficar correndo atrás desse ideal. E não só esses pais invalidam quem a gente é, mas também como a gente se sente. A Tati até comentou semana passada, né? Quando uma criança chora e a mãe ou o pai falam, para de fazer manha. Então você aprende que o seu choro, que talvez seja de medo, é manha. Ou, uma menina tão bonita vai ficar fazendo malcriação. Ou menino não pode chorar. Quer dizer, a gente entende que para ser amado, a gente tem que mudar quem a gente é. Ou seja, estamos todos querendo performar desde pequenos. E Winnicott, que é um outro psicanalista incrível, tem um texto que chama O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil. E ele fala que alguns bebês, tantalizados por esse tipo de relativo fracasso materno, que é quando a mãe não tá olhando para eles, não tá rindo, não tá atenta, eles começam a estudar as várias feições maternas, numa tentativa de predizer o humor da mãe. O bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Bom, ela tá sorrindo, então por enquanto eu posso ficar seguro, ser espontâneo, mas a qualquer momento o rosto dela vai mudar de humor e aí as minhas próprias necessidades pessoais devem ser afastadas, porque de outra maneira o meu eu poderá ser afrontado. Quer dizer, a gente faz isso com a mãe e faz isso com a namorada, faz isso com o chefe, faz isso com a melhor amiga. A gente tá o tempo inteiro tentando ler o outro para se adequar. E é essa criança que fala, mãe, por favor, me escolhe. A menina que queria ser escolhida no bailinho. Gente, eu carrego essa… Sabe assim, que ficou uma das últimas? Que dançou com a vassoura. Você já tem 39 anos, recebe um monte de like no Bumble, no Tinder, mas quem fala em você é aquela menina de 13 anos que ficou dançando com a vassoura, enquanto Ricardo dançava com Rafaela, que era loira. A gente tem que acolher. Porque o que acontece é que enquanto a gente fala, não, já cresci, isso já passou. Já superei. Você não vai perceber que você tá se relacionando com o cara do Tinder que você falou ontem, 8 de outubro de 2023, igual você falava com o tal Ricardo da terceira série. É importante a gente ver que essa sensação também de não ser suficiente e dessa educação autoritária faz com que a gente tenha medo de errar. Então, muitas vezes os nossos pais puniam a gente por errar e super falavam, ai, olha que bom, acertou, fez exatamente o que a mamãe mandou. Olha que boa menina. Quer dizer, se você acha que quando você erra, você leva uma bronca, você vai ficar com medo de se colocar numa reunião de trabalho e ser repreendido. De arriscar. De estar numa roda com amigos novos, com paqueras, e de repente você não fala do papo, porque você fala, putz, eu não tô tão por dentro do que tá acontecendo, das notícias sobre o ataque terrorista, então eu não vou nem falar. E você teria coisas interessantes para falar. E a gente começa a jogar no seguro. E no par romântico isso é caótico, porque o amor, ele é uma aposta. A gente tem que arriscar. A gente tem que poder dar o próximo passo, convidar a pessoa para fazer alguma coisa. Mas a gente não consegue, porque você tá com medo de ser a criança que era repreendida por ser falante demais. Ou uma outra coisa muito perigosa
É a gente pedir 1 milhão de desculpas por um pequeno deslize. Então, você estava conversando com seu namorado e de repente você pegou o celular para responder uma mensagem de trabalho, ele ficou bravo, você fala: não, desculpa, ai meu Deus, eu sei que você não gosta. Isso é dar alimento para relações tóxicas. Sem dúvida. E por que a gente entra em tantas relações tóxicas? Porque a gente aprendeu, quando criança, que amar é obedecer a quem a gente ama, né? É, olha, a boa menina. E aí a gente cresce sendo obediente e infeliz. A gente tem medo de desagradar as nossas amigas, os nossos parceiros. E isso faz com que a gente cresça, sejamos adultos independentes financeiramente, mas completamente dependentes emocionalmente. E quanto mais você fica boa em ser boa para os outros, piora para você. Porque a primeira vez que você falar não, eu não quero, não, eu não Acabou o concordo, eu fiquei chateada. Acabou o mundo e vai acabar mesmo, mamá. Porque como você educou as pessoas assim, você sempre disse sim, você sempre podia. O primeiro dia que você falar não, vai ter um climão. E muitas vezes volta aquela criança que foi colocada de castigo. E a gente tem tanto medo de ficar no castigo da vida que a gente já pede desculpas e volta a se colocar nesse lugar. Aí eu falei, eu que fiquei com a vassoura, e eu queria convidar vocês e todo mundo que tá ouvindo a gente pensar quem era você na fila do recreio. Porque como eu fiquei com a vassoura, gente, eu me coloquei no lugar da amiga legal. Porque eu pensava assim, bom, já que eu não sou a bonita que vai ser escolhida pra dançar, eu vou ser a que vai fazer piadas autodepreciativas, que vai ser engraçada, que vai fazer amizade com o pai, com a avó. Eu era ótima, sabe? Com as avós. Só que aí eu sigo achando que eu tenho que ser o bobo da corte. E eu posso ter outros papéis. Quem eram vocês na fila do recreio? Putz. Vão ter que contar. E agora, Fê? A Vai. terapia começa às 7, né? Os ouvintes também podem falar no chat. Boa, manda pra gente aqui. Quem é você na fila do recreio? Menina, Eu acho que eu era não. a engraçada, estudiosa, assim. Ficava tendo esse papel de ser engraçadinha também. Eu ia mais nessa linha, eu acho. Não, vou me abster. Fernando tá até corado. Não, Gente, tá da cor da camisa rosa aqui, ó. Pois é. E depois A que vergonha. a gente aprende a ser engraçado ou a ser o tímido, a gente fica sendo ator de um papel só. Sabe, meio Adam Sandler, que sempre faz o Adam Sandler em tudo? A gente acha que a gente tem que ser engraçado. É tanto medo de abandono e da inadequação, tantas vezes que a gente foi sim punido por ser diferente, que a gente fica cristalizado nesses papéis. E além desses papéis e da percepção do que a gente é, também tem o que a gente aprendeu sobre o que é o amor. Então a gente entende o que é amor a partir da relação dos nossos pais, dos nossos tios, do nosso entorno. Se você vem de uma família de muita briga, você entende que conflito é amor. E aí sabe aquelas pessoas que vão brigar por qualquer coisa? Você vai brigar porque a toalha tá pendurada com o logo pra baixo e não pra cima. Você só quer brigar. Porque você cresceu vendo seus pais brigando e depois fazendo as pazes. Brigando e fazendo as pazes. Você entende que uma relação turbulenta é uma relação forte. Já tem gente que teve, por exemplo, mães que foram traídas, largadas e que cresceu ouvindo: homem não presta, eles vão sempre atrás de uma mulher mais nova. E aí você cresce e já começa a ter ciúme da estagiária do seu marido, porque ela é nova, porque ela é bonita. E é totalmente um eco daquela voz da sua mãe, das suas tias. Ou em famílias que hipervalorizam o dinheiro e o sucesso profissional, você acha que ser amada é trabalhar em algo que te dê muito dinheiro, mesmo que te dê também um burnout e uma úlcera. Porque aí sim é se encaixar. Eu vejo várias relações assim, sabia? Nossa, isso é muito… Você descreveu muito bem várias cenas que eu vejo, vários relacionamentos que eu conheço um pouco da mãe, do avô, do pai, e vejo a figura hoje se relaciona totalmente com isso. E olha como Basta olhar pra trás. a Mas é conta não verdade. fecha, né? Porque imagina se você tá uma pessoa que cresceu num lar assim que tem um monte de briga e outra pessoa que cresceu num lar em que amar é obedecer e ficar quieto. Aí essas pessoas começam a namorar ou casam. A pessoa da briga vai querer brigar. O que fica quieto vai querer ficar quieto. E daí ele vai querer brigar cada vez mais, o outro vai ficar cada vez mais quieto. E os dois vão achar que não estão se amando, mas eles estão só performando formatos de amor que eram deles, né? A gente precisa entender que, por exemplo, se a gente veio de uma família muito autoritária, as mulheres tendem a viver essa síndrome de boazinha
E os homens, muitas vezes, fazem o tal tratamento de silêncio. Que muitas mulheres reclamam, falam que é coisa só de narcisista. Tipo eu agora. Olha aí. Tá vendo? Não é por mal. É só pra gente sair de novo desse lugar de que nós somos os coitados. E o outro que é o maldito, que é a mesma coisa da escola, né? O outro que foi ele que começou. Quando a gente briga com o irmão e os pais vêm brigar. Mas pai, foi ele que começou. A gente sempre fala que foi o outro que começou, que a culpa é do outro. E daí as mulheres são umas coitadas. Ou a culpa é da mulher e os homens são os red pills. É importante a gente entender que inconscientemente a gente fica recriando essas dinâmicas para reviver o conhecido, ainda que seja incômodo. Então a gente está acostumado. Sabe, é isso. A pessoa que tá com a mãe abandonada, que se sentiu abandonada e que dançou no bailinho com a vassoura igual eu, muitas vezes escolhe os caras que não tem nada a ver para seguir sendo abandonada. Ou a pessoa que tem dificuldade de colocar limites, se doa demais, faz tudo para agradar, acaba virando um codependente para tentar sanar essa sensação de desamparo lá atrás. E aí, quais são saídas possíveis, né, pra gente acolher essa criança e lidar com essa criança? Acho que primeiro a gente tem que desassociar o cuidar de amar. Então você não precisa cuidar o tempo todo. Você não precisa agradar o tempo todo. Você não precisa ser igual o seu irmão, o seu primo, o seu marido pra amar. Tem uma frase que eu falo muito, eu já devo ter falado aqui, mas acho que cabe muito nessa pauta, que é aprender a abraçar o nosso caos. A gente vive num mundo que fala que se amar é você ser sua melhor versão. E tem que se valorizar. Eu acredito num amor próprio que fala de validação e não de valorização. É ser gentil com você mesmo. É falar, olha, eu prefiro não falar no ar a pauta da minha terapia e tudo bem. Ou, gente, ainda reverbera em mim a menina da vassoura. Eu sou ansiosa, eu sou tímida. E quando a gente abraça o caos, a gente começa a ver o lado luz da sombra. Então, talvez o fato de você ser uma pessoa tímida faça você poder observar mais os outros. E aí, o Fê falou, olhando para o passado, o convite que eu queria fazer é começa a mapear quais foram as histórias que te marcaram sem julgar elas, sem se cobrar ter superado, porque aí você consegue entender o que é seu, o que é do outro. Muito se fala que a psicanálise convida a gente a matar pai e mãe, simbolicamente. Então mata o pai e mãe e mata esse pai e mãe internos. Essa crítica de, você tá falando muito alto, mulher não faz isso, homem não faz aquilo. E para isso, encontre os seus cisnes. É difícil a gente se amar se a gente estiver sempre deslocado. A gente vivia isso na escola, quando a gente não tinha amigos, e a gente vai viver isso agora na vida adulta. E por último, se permita contar outras histórias da sua história. Conversa com a sua criança, entende que ela tá com você e não repreenda ela por estar com medo. Que a gente possa trazer o lado bom da criança, acolher os medos e poder brincar e fantasiar mais. Perfeito. Se reinventando Adorei. sempre. Vários ouvintes aqui falaram quem eram eles na fila da merenda. cantina. A gente vai trazer logo mais. Carol, adorei a conversa. Obrigado. Bom Dia das Crianças para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Feliz Dia das Crianças. Um beijo, Carol.